Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diálogos sobre Mil e Uma Coisas. Olha só, e hoje estamos completando o 12º episódio. Olha que alegria poder estar caminhando com você, compartilhando conhecimento, não só informação, e buscando desenvolver sabedoria, aprofundamento, uma vida plena a partir de tudo aquilo que conversamos aqui. E hoje eu quero lembrar para vocês que vocês vão ter vários temas já disponíveis na nossa playlist do Diálogos. Materialismo, você vai ter os evangelhos e tantos outros. Vai aí no nosso canal, procura. Temos também aulas extraordinárias sobre os profetas ali do Antigo Testamento. Temos também uma série sobre minha face. A gente estuda psicologicamente, né, na profundeza, a vida dos personagens bíblicos, Antigo e Novo Testamento, e também a gente quer expandir para vários cristãos dentro da história. E agora a gente está, todas as terças-feiras, colocando um episódio do Meditações, que vem assim de uma forma para alcançar o seu coração. Então, seja bem-vindo! E hoje a pergunta é uma daquelas de arrebentar. Vamos lá. Olha só. O que é idolatria? Quais são os ídolos que nos afastam de Deus? Que é isso, hein? Que pergunta extraordinária. Isso porque muitos de nós simplificamos muito conceitos, simplificamos muito as coisas e quase sempre paramos ali em algumas explicações simples, né? E radicalizamos o nosso coração em torno destes conceitos. Hoje eu quero trabalhar com vocês esse tema de uma forma séria e buscando mostrar ao seu coração que você pode estar escravizado por um ídolo. Eu quero compartilhar com vocês algumas fontes. A primeira delas é um livro extraordinário do pastor Timothy Keller. O Timothy Keller faleceu recentemente, mas deixou uma biblioteca de bons livros extraordinários, desde o significado do casamento, a cultura moderna e a religião. Muito bom esse livro. Faz uns 2 episódios que eu citei também um livro dele, e hoje aqui está aí Deuses Falsos, um livro que eu tenho um carinho bem especial e que hoje ele é uma base de tudo aquilo que a gente também está aqui falando. Outra fonte é desse pregador anglicano clássico, o Hiller, né? Eu acredito que se pronuncia assim. Fuja da idolatria. É um sermão clássico dele que se transformou num livro e eu quero dizer para você que vale muito a pena ler. Ele lida com 4 questões, né? O que é idolatria, a raiz da idolatria, e por aí vai. É muito bom. Eu quero tratar especificamente o conceito de idolatria que ele traz para nós. E fechando essa lista, 3 clássicos de um mesmo autor, né? Que fala da raiz da idolatria, né? Vai lidar com vários temas, vários assuntos, mas eu quero trazer da fonte desse autor a raiz da idolatria. É o Santo Agostinho. Agostinho, para mim, é um dos grandes pensadores da humanidade, ok? Mergulhar em Santo Agostinho fez com que o meu coração encontrasse ordem, paz, né? Ele me leva constantemente para conceitos bíblicos, para a dimensão de uma caminhada e intimidade com Deus. Então, eu quero dizer para vocês que vale a pena. O primeiro é Confissões, que é um clássico,
É um livro que não é uma bibliografia de Santo Agostinho, ele não escreve uma bibliografia, é um testemunho, é um relato dele de como a vida dele foi uma vida que se afastou de Deus e como Deus o encontrou. Como Deus o encontrou. Esse segundo livro citado, A Cidade de Deus, na edição em português, está em duas partes. Na edição portuguesa, né, de Lisboa, está em três partes, né, ali na Fundação Calustre. Mas essa tradução da Vozes é muito boa, vale a pena também adquiri-la. E a verdadeira religião, onde Santo Agostinho vai trazer para nós conceitos extraordinários sobre o que é a vida cristã, né? O que é a vida com Deus. E eu quero trazer aí esses três pontos, esses três autores que vão nortear essa nossa jornada hoje. Mas vamos lá. Como podemos, então, começar classificando o que é um ídolo? Né? De onde vem a idolatria? Eu quero tratar aqui, como sempre faço, começar com uma perspectiva etimológica. Etimologia, digamos assim, é aquilo que a gente chama de a origem das palavras, de como as palavras nasceram, né? E aí, vejam, etimologicamente a palavra idolatria vem da junção de duas palavras, né? Ídolos tem origem aí de eidolon, que significa imagem, fantasma ou aparência, derivada de eidos, que significa forma ou aspecto, né? E latria vem de adoração, de prestar culto, prestar, né? Então, vejam que extraordinário. A ideia de uma imagem, né? De uma aparência, que não tem a ver apenas com a imagem enquanto esculpida, né? Não tem a ver apenas com a imagem enquanto uma fotografia, digamos assim, uma representação. A imagem aqui tem a ver muito mais com a ideia, aquilo que move, a forma que nos contém, né? Um aspecto de algo, ok? Então, o ponto primário seria esse. É interessante perceber, olha só aqui, que no Antigo Testamento, ali no hebraico, você vai ter uma série de palavras que designam idolatria. Lembrem-se que idolatria, ou ídolos, é uma palavra que vem ali do grego, depois toma uma porção, uma forma latina, né? Mas dentro do Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica, então a gente tem o hebraico, a gente tem um grego, a gente tem o latim, e daí depois vem as línguas modernas. Né? Mas dentro do Antigo Testamento você tem várias palavras para designar idolatria, ou ídolos. Pesel, que significa um ídolo esculpido ou uma imagem feita de madeira, metal ou pedra. Macherra, que descreve um ídolo fundido, ou seja, uma imagem feita de material derretido, né? Elin é um termo que enfatiza o caráter falso, inútil ou sem valor de um ídolo. É interessante que essa ideia da percepção de qualquer deus ou deuses, né? Ter afins, usado no plural, esse termo refere-se a deuses domésticos ou imagens familiares, e continua. A gente vem ainda com a palavra avan, que significa vaidade, iniquidade, e pode descrever a natureza do ídolo, ok? Semel indica uma imagem ou estátua, né? Gilurim, um termo pejorativo que significa algo semelhante a um pelota de esterco, né? E avodar,
Zará. E aqui é interessante, eu quero aqui creditar, né, uma consulta ao reverendo Júnior, que é um querido que tem se especializado, se aprofundado em hebraico do Antigo Testamento. E essa palavra avodá, né, é uma expressão de adoração, ou é uma expressão que fala de três aspectos da adoração, que é devido somente a Deus, né? E aí, vejam, a tradição do Talmud vai pegar essa palavra e vai falar que é idolatria entregar a um estranho, a um Deus estranho, né, aquilo que é devido somente a Deus. Há um tratado no Talmud sobre isso. E essa expressão avodar zahar, então vai significar a adoração estranha, né? É prestar a um outro ser aquilo que é devido somente a Deus. Amar, servir e adorar somente a Deus nesse nível de avodar, mas que você transfere isso para algo estranho. Então, esse é o sentido que a gente vai ver ali dentro do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente vai ver uma sequência que lida muito com dois aspectos, né? É um conflito no coração entre dois senhores. Jesus vai tornar isso muito claro quando ele fala sobre o Deus ou Mamon. E se você prestar atenção, a parábola do filho pródigo fala sobre isso. Olha que coisa interessante. A parábola do filho pródigo nasce de uma perspectiva de um filho que tem um senhor, que é o seu pai de amor, é o seu pai provedor, é o seu pai que está ali e lhe dá tudo. Esse filho mata esse pai no coração. Ele diz ao pai: eu quero a minha herança, eu quero ir embora daqui. Ele mata o pai no coração. E aí ele vai embora. E ele perde tudo. Ele se torna carente, pobre, e ele se vende a outro senhor. Olha que lógica extraordinária essa de Jesus. O nosso Senhor está dizendo que os ídolos não começam fora, os ídolos começam dentro. É dentro, é ali onde está o nosso coração, é aquilo que vai sendo formado no nosso coração, o tesouro que a gente vai direcionando o nosso coração para ele. E aí é interessante porque somente quando esse filho reconhece a sua pequenez, a sua pobreza, a sua necessidade do seu pai, é que ele volta. E ele volta não como filho, mas ele volta como servo. E aí ele é exaltado, ele se humilha e ele é exaltado, entendeu? Então, olha essa expressão, não é possível ter dois senhores, ou se adora um, ou se adora o outro, ou serve a um, ou serve ao outro, ou ama um, ou ama o outro. O apóstolo Paulo vai falar também da idolatria em relação a animais e coisas da natureza. Está lá em Romanos 1, 22 a 23. Ele vai falando que o povo romano adora a ídolos que são os próprios animais, as próprias criaturas. E o apóstolo Paulo também vai falar de que a avareza é a idolatria, tá bom? Então você vai ver que dentro do Novo Testamento e também no Antigo Testamento, a idolatria está muito ligada ali ao aspecto de que ela nasce no coração e se externaliza, né? É o que acontece, por exemplo, nos Dez Mandamentos, né? A gente tem duas fontes dos Dez Mandamentos no Antigo Testamento. A gente tem Êxodo e a gente tem em Deuteronômio. E é interessante que em Êxodo a gente vê o primeiro mandamento como não adorar a outros deuses, e o segundo mandamento como não fazer imagens, né? É, para que sejam adoradas, imagens de tudo que há na terra, tal, tudo. Lá em Deuteronômio, você só vai encontrar o primeiro mandamento. Quando você vai para o segundo, já é o terceiro da versão de Êxodo. Então, olha só, qual é o centro, então, disso? É que a idolatria está
no coração. É o coração que rende a pessoa ao ídolo, que transforma algo em ídolo, ok? E a partir daí vem os aspectos exteriores, que a gente pode chamar de escravidão. E é esse ponto que eu quero compartilhar com vocês é, em seguida. Mas vamos lá. Olha só como define o aspecto da idolatria Hiller. Ele diz assim: a idolatria é a adoração em que a honra que somente Deus merece e somente a ele deve ser rendida é entregue às suas criaturas ou à invenção de suas criaturas. Olha que coisa extraordinária. Duas coisas que substituem Deus: as suas criaturas ou a invenções de suas criaturas. Isso aqui é muito extraordinário, porque ideologia, cultura, tantos aspectos que a gente vê por aí hoje são substitutos de Deus dentro de uma sociedade que se elevou a uma idolatria radical, ok? Então, a criação do ser humano, ela pode se tornar idolatria. Ela pode se tornar algo que substitua a Deus. E ele continua dizendo assim: olha só que coisa. A honra que somente Deus merece é tirada dele e entregue a algo que não é Deus. E onde quer que isso aconteça, seja num templo pagão ou em igrejas que proferam ser cristãs, acontece um ato de idolatria. Ok? Então, isso aqui é algo extraordinário que a gente não pode esquecer. Eu vou passar daqui a pouco para Santo Agostinho, mas antes de passar para Santo Agostinho, eu quero tratar aqui de uma coisa bem interessante. A diferença entre ídolo e ícone. Olha, isso aqui é extraordinário. Quando você vai em algumas igrejas, você vai encontrar figuras, desenhos, mosaicos, ícones. Pode encontrar até representações de imagens esculpidas, né? Agora, o que diferencia um ídolo de um ícone? Pense comigo assim: um ídolo é uma sala que você entra e ela é fechada. Um ídolo prende você naquela imagem. Um ídolo faz com que você se renda àquela imagem. Aquela imagem, ela ganha uma dimensão de mágica, de sobrenatural. Um ícone não. Um ícone é uma janela dentro de uma sala. Ele abre para a luz que está do lado de fora. Ele aponta para o divino. Tem uma frase oriental que diz assim: o dedo aponta para a lua. Ai daquele que parar no dedo. Esse é o ponto que diferencia no aspecto da representação, digamos assim, da imagem, um ídolo para um ícone. Um lindo quadro pode ser um ídolo, onde você vai se ajoelhar e adorá-lo, ou pode ser um ícone. Por exemplo, eu fui já 2 vezes no Museu do Louvre, né, em Paris, e a primeira vez que eu fui foi de um choque, porque eu entrei na sala que está lá o quadro da Mona Lisa, né, e, e como é decepcionante. Uma multidão de pessoas com o celular pendurado, né? Um quadro que mais parece uma foto 3x4 e algo assim impossível de você chegar perto, ver. É de uma idolatria radical. Aquele quadro parece ser algo assim que o povo todo parou nele. Dando a volta, dando as costas para aquele quadro, você vê na parede de frente um belo
um belo quadro chamado ah, o Casamento em Caná, a Bodas de Caná. Olha, o quadro é, no mínimo, ali 100 vezes maior do que a Mona Lisa e de uma beleza extraordinária. Ainda farei um programa aqui meditando sobre esse quadro. Mas o que é que acontece? É isso. O ídolo para-nos nele. Nós passamos a adorá-lo, depender dele. O ícone nos abre a porta, nos abre a janela, nos mostra a luz, nos mostra o mundo, nos mostra a verdade, a beleza, o amor. Deus, ok? A sua história nos eleva. Um ídolo não. A sua história nos aprisiona. Nos tornamos totalmente apaixonados, dependentes, cegos. Agora, eu quero voltar lá para Santo Agostinho, que tem algumas coisas belas e extraordinárias sobre a questão da idolatria. Olha só, nos 3 livros que citamos, Santo Agostinho vai fazer uma meditação progressiva sobre isso. Ele vai dizer assim: aquilo que amamos, aquilo que comungamos, nós nos assemelhamos a ele. Ele parte daquele pressuposto de que o homem era imagem e semelhança. Então, à medida que o homem comungava com Deus, ele se assemelhava a Deus. Mas ele é posto para fora a partir do pecado. O pecado desorganiza o homem, desorganiza a alma humana, desorganiza o ser humano. E a partir daí, ele passa a amar desordenadamente. O amor do ser humano se desorganiza, né? É um amor desordenado. Ele tira o Criador do centro e põe a criatura. Há um escritor americano chamado Dallas Willard que faz um livro todo traçando esse caminho, né, que é do amor desordenado. Quando você tira o Criador do centro e coloca a criatura, ou mesmo, como vai dizer Hiller, né, a criação da própria criatura, os produtos da própria criatura. Você coloca no lugar de Deus uma casa, você coloca no lugar de Deus um carro, você coloca no lugar de Deus dinheiro, você coloca no lugar de Deus a cultura, aquilo que você projetou, que outra pessoa projetou, e se transformou num Deus para você. Então, o amor desordenado é essa jornada onde eu tiro do centro o Criador e ponho a criatura. E aí, Santo Agostinho vai dizer em Confissões, né, no livro Confissões, algo extraordinário. Ele vai dizer para nós que nós estaremos inquietos enquanto não repousarmos em Deus, enquanto não encontrarmos a plenitude de Deus. Eu vou citar aqui: porque nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousar em vós. Concedei, Senhor, que eu perfeitamente saiba se primeiro vos devo invocar ou louvar, se primeiro vos devo conhecer ou invocar. Então vejam que extraordinária confissão, né, Santo Agostinho está fazendo aqui. Enquanto nós não repousamos em Deus, o nosso coração está inquieto e o nosso amor está em desordem. Por isso que Santo Agostinho vai colocar que ama pouco a Deus, isso no Confissões, capítulo 15, na parte 29. Ele diz assim: ama-te pouco aquele que ama qualquer
coisa justamente contigo. Quem não ama por ti. Ama-te pouco aquele que ama qualquer, justamente contigo, que não ama por ti. Olha que coisa forte o que Santo Agostinho está dizendo aqui. Qualquer pessoa que ponha algo no mesmo lugar que Deus, que ama esse algo em conflito com Deus, ama Deus pouco. O que essa pessoa deveria fazer era amar aquela pessoa, coisa, bem, através do amor que ela tem a Deus. Esse seria o amor ordenado. Deus está no lugar certo, e por ele estar no lugar certo, nós conseguimos ver e amar as outras coisas de forma correta, ok? Eu quero trazer para vocês algumas outras reflexões de Santo Agostinho. Olha o que ele diz, por exemplo, no livro 10 de Confissões. Eu marquei aqui para compartilhar com vocês o 22, né? No 10, 22. Ele diz assim: a vida feliz consiste em nos alegrarmos em vós, de vós e por vós. Eis a vida feliz, e não a outra. Os que julgam que existem outra apegam-se a uma alegria que não é a verdadeira. Contudo, a sua vontade jamais se afastará de alguma imagem de alegria. Então veja só, ele está dizendo o seguinte: se colocarmos qualquer coisa no lugar de Deus e buscarmos uma vida alegre, feliz, nunca iremos ter essa felicidade. Seremos pessoas que estaremos amando mais a criatura do que o Criador, que estaremos nos doando mais à criatura do que ao Criador. E é basicamente isso que ele vai fazer lá no livro A Cidade de Deus, no capítulo 15, parte 22. Olha só o que Santo Agostinho fala. A beleza do corpo, bem criado por Deus, mas temporal, ínfimo e carnal, é mal amado quando o amor a ele se antepõe ao devido a Deus, bem eterno, inteiro e sempre eterno. Assim, quando o avaro abandona a justiça, ama o ouro, o pecado não é do ouro, mas do homem. E assim sucede a toda criatura, pois sendo boa, pode ser amada bem e mal. Amada bem, quando observada a ordem, mal quando pervertida. Em elogio a Sírio, exprimi resumidamente em versos tal ideia: essas coisas são tuas e são boas, porque tu, que és bom, as criastes. Nelas não há Nelas nada há nosso, senão o nosso pecado. Quando, invertido a ordem, amamos o que foi por ti criado, ao invés de amar-te. Olha só, uma pessoa que inverte a ordem do amor, ela é uma pessoa idólatra, ela é uma pessoa que vai sofrer, ela é uma pessoa que vai viver sobre a escravidão, vazia. Nós não podemos desordenar o amor. Por isso que a sentença de Santo Agostinho é: põe em ordem o amor em mim, Deus. Põe em ordem o amor em mim. Ele também sabe que essa ordem não vem dele. Ele não consegue por si só reordenar o amor. Ele não consegue por si só colocar o amor no lugar certo. Ele precisa da graça de Deus derramada. Ele precisa da ação de Deus derramada. Só Deus quebra os ídolos que já construímos. Só Deus quebra os ídolos que nos escravizam. Então, olha só, eu quero trazer para vocês simplesmente
3 raízes da idolatria. E é interessante que a gente pode vê-las nos 2 primeiros livros do Antigo Testamento. A primeira raiz da idolatria está em Gênesis 3. E não tem a ver com o inimigo, tem a ver conosco. Porque a grande proposta do inimigo é: você será como Deus. É a transformação do ego em Deus. Olha que coisa, hein? Que coisa maluca. Você será como Deus. Depois vem em Gênesis, ali no capítulo 10, a ideia de que a tecnologia pode nos transformar em seres independentes de Deus. E sabe o que é maluco, amados? É saber que essa é a maior idolatria do nosso tempo. Essa é a maior idolatria da nossa história hoje. A ideia de que o homem atual pode substituir Deus pela tecnologia. Recentemente, nós vimos 2 tiranos conversando e eles diziam: como manipular o tempo de nossas vidas? Como ultrapassar o limite que temos hoje? Vivermos mais de um século de vida. A grande busca hoje de muitas fortunas é como viver para sempre. E se pensarmos, essa tecnologia se juntou com o ego em vários momentos da história. Os faraós do Egito, os tiranos de vários impérios, eles acreditaram que suas obras, suas ações, a partir da tecnologia, poderia transformar o seu ego em deuses. E eles simplesmente se tornaram escravos dessa tecnologia. Mas o terceiro aspecto, a terceira raiz da idolatria está presente lá quando o homem faz o bezerro de ouro. Quando o homem constrói aquele bezerro. E eles construíram aquilo dali porque eles acreditaram que Moisés não desceria mais do monte, que Moisés não voltaria mais. Então eles disseram: Deus nos abandonou, Moisés nos abandonou, estamos incrédulos que Deus possa fazer alguma coisa. Então construamos, vamos dar vida ao nosso próprio Deus. E tomaram o ouro e transformaram no bezerro de ouro. Como Hitler colocou, o problema era o ouro? Não. É o coração do ser humano, a maior fonte de idolatria. E sabe, eu quero encerrar hoje trazendo para vocês algumas informações bem interessantes em torno daquilo que estamos a pensar hoje aqui. Como ordenar o amor? No meu livro, Árvore Ser, eu lido com um capítulo que é sobre a beleza, as flores e folhas. E ali eu falo que o coração humano carece de algo que transcenda todas as coisas. Eu parto daquela afirmação de Santo Agostinho, que o nosso coração não se aquieta enquanto não encontrar a Deus. Mas olha que coisa extraordinária. Platão começa falando sobre isso. Depois a gente tem o próprio Santo Agostinho e um místico cristão chamado Diógenes de Areopagita, nesse livro dos nomes divinos, e Platão no livro Banquete. E é interessante perceber que, ao contrário do que se diz, que o livro Banquete de Platão é um chamado a se perder em prazeres, Platão está dizendo:
O amor ordena tudo. Primeiro você encontra o amor, a beleza, no corpo. Mas aqui não no sentido carnal, mas no sentido da existência, de alguém que está ali. Depois, essa beleza nos mostra que aquela pessoa, ela se transcende. E existem tantas outras que vivem a mesma marca de amor e beleza que aquela pessoa. E aí, eu vou ascendendo, eu vou buscando algo mais. O amor, então, parte de um ponto que é um ícone, que abre, ao invés de me aprisionar, ao invés de me tornar alguém escravo, a beleza do amor. Agora preste atenção nisso. Há um único corpo, é um amor fiel. Me faz transcender e ir enxergando na pessoa, na criação, até que eu penso, existe algo maior que ordenou tudo isso. Esse é o princípio do amor em Platão. E é interessante perceber que o Dionísio de Areopagita, ele vai dizer que justamente quando a gente escala esse amor, quando a gente chega ao mais elevado, que é Cristo, que é Deus, ele acende a luz e nos faz voltar ao ponto de partida. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais enxergamos a beleza daqueles que amamos. Mais Deus nos leva de volta a quem amamos. Por isso que quando as pessoas chegam e dizem assim, Jesus basta. Sim, Jesus basta, Jesus é o centro, mas Jesus sempre vai abrir uma janela para que você olhe para a pessoa que está ao seu lado, para que você tenha redenção no seu olhar. Olhe com perdão, com amor, com serviço, com reconstrução. Sabe, amados, eu quero encerrar com dois ícones, duas obras de arte, todas duas barrocas, né? E eu quero trazer para vocês a seguinte reflexão: amar a Deus é reencontrar o verdadeiro amor. O verdadeiro amor por Deus nos faz amar a sua criatura de forma correta. Ao invés de ficarmos adorando os bichos, ao invés de acreditarmos que o homem é muito mau e a gente tem que adorar os seres extraterrestres, sei lá, o verdadeiro amor torna o nosso coração misericordioso e nós passamos a amar o outro como Deus nos amou. E eu quero trazer duas imagens, que é a imagem de adoração ao menino Jesus. Uma feita por Caravaggio, né? E é interessante perceber que Caravaggio transforma o ambiente da manjedoura quase que numa prisão. Vejam, não tem nenhuma referência ao divino. Tá ali todo mundo fechado. José com um manto cor de terra cobrindo-se. Se você prestar bem atenção, o seu cajado está lá atrás, escondido, esquecido. Os pastores expressam ali algo assim, um olhar perdido, né? E todos eles olham para o menino Jesus que ainda está envolto, né? Ali no cordão umbilical, como que dizendo, coitado deste menino, vai sofrer tanto. Mas há uma outra visão que eu quero trazer para vocês, essa também de um pintor barroco chamado Guido Reni. E olha que coisa extraordinária. A mesma cena, a mesma história, porém com a abertura
para o divino. Vejam, o menino Jesus está iluminando a todos. Ele ilumina o rosto de Maria. José está num manto azul de realeza. Pai está ali numa alegria esplêndida. Olha lá os pastores, ajoelhados, não como perdidos, não como olhando para um menino que vai sofrer, mas para o Deus menino. E lá em cima, os anjos trazem a dimensão da eternidade. Nessa cena, lá atrás, está toda a humanidade. E vejam, canto, louvor, entrega. Não uma prisão, mas uma janela que se abre para a vida eterna. Que beleza, hein? Muitos de nós estamos vivendo a nossa vida assim, como esse quadro de Caravaggio, tudo trancado. Atrás está o touro e o burro. Maria está jogada ao chão. José era ali quase que pensando, como é que eu vou fazer? Mas na pintura do clássico Rene, tudo é beleza, tudo é glória. As trevas foram dissipadas pela luz do mundo. Os ídolos nos escravizam. Os ícones nos levam para mais próximo de Deus. Nos mostram que no lugar que é de Deus, nada mais pode habitar. Até o próximo Diálogos.